Muito bem, aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento, nós sempre trazemos assuntos realmente fundamentais, importantes, né, para cada um de vocês que está assistindo o programa, nosso público que é muito fiel, né, fidedigno, desde do ano 2001, 2002, né, que nós começamos aquela trajetória, hoje faz 20 anos, 21 anos de programa, e sobretudo pelo conteúdo que nós transmitimos através dos nossos convidados. Por exemplo, a doutora Luciana Pereira da Costa, do escritório Pereira da Costa Advogados, está aqui conosco hoje, agora nossa parceira no programa, e ela fala de um assunto que nós sempre sonhamos, a aposentadoria. Quem não gostaria de se aposentar? E aí começam os problemas, né? Muitas pessoas demoram o benefício, tem que fazer isso, fazer aquilo. É ou não é esse o drama do aposentado, doutora? Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite novamente, é uma alegria participar desse programa já tradicional aqui do nosso estado. Silvio, realmente, as pessoas não pensam, vamos dizer assim, na aposentadoria, não fazem um planejamento, vamos dizer assim, e quando chega no momento lá, às vezes se deparam com muitas dificuldades. E eu queria trazer aqui algumas situações que acontecem na prática, que a gente vivencia lá no escritório e ilustrando, vamos dizer assim, com esses exemplos, para que os nossos, vamos dizer assim, a nossa audiência consiga evitar de acontecer isso. Vou trazer um exemplo. A gente teve uma reforma da Previdência que modificou estruturalmente, vamos dizer assim, todo o direito previdenciário. A partir dessa reforma, a gente teve também uma modificação no decreto e numa instrução normativa, que a IN agora é a Instrução Normativa 128 do INSS. Tanto o decreto quanto a IN, vamos dizer assim, eles são o norte que o servidor vai usar quando ele for avaliar um pedido de aposentadoria. É a lei da aposentadoria, né? Como é que funciona? É isso aí, vamos dizer assim, é como se fosse invertido. A gente considera sempre no direito à Constituição, né? Ali a IN, vamos dizer assim, é o mais importante para eles, termina norteando. E a partir dali a gente começa a entender o que acontece, às vezes, num processo de aposentadoria que causa muito prejuízo para o segurado que está ali pedindo. Vou dar um exemplo que eu acho gravíssimo ali, que surgiu agora com essas novas regras. O ônus da prova, ou seja, quem tem o dever de trazer provas para o processo de aposentadoria é o trabalhador, é o segurado que está pedindo o seu benefício. Caso aconteça dessa pessoa não anexar no processo de aposentadoria algum documento, vou dar um exemplo. Eu trabalho com atividades que têm agentes nocivos à minha saúde. Eu poderia estar levando documentos, que é o PPP, um laudo técnico, que confirmem essa exposição e com isso eu obter daqui a pouco uma contagem de tempo diferenciada, um benefício até, em consequência disso, uma regra diferente. Só que, por qualquer motivo, a empresa, por exemplo, fechou ou não me forneceu esse tal documento que confirma essa exposição. E eu não anexei no meu processo de aposentadoria. Pelas regras novas agora, o INSS, vamos dizer assim, caso tu venha trazer esse documento depois, ele vai considerar os efeitos financeiros desse teu pedido Retroativamente ou não? Só a partir do documento entregue. Quando tu entregar toda a documentação completa, e aí sim ele entender que tu adquiriu o direito a uma concessão. Só a partir dali. A partir dali. O que acontece muitas vezes? As empresas não darem o documento correto, ou o INSS, mesmo com o documento, considerar que ele não é válido, aí ele vai indeferir o teu pedido de aposentadoria em razão disso e vai querer dar efeitos financeiros a partir só do que ele considerar como um processo totalmente instruído e regularizado. Isso vai absolutamente contra, vamos dizer assim, a regra da matéria previdenciária, os princípios que devem reger o processo previdenciário. Por quê? A gente tem, vamos dizer assim, o servidor público, quando avalia um pedido desses, tem o dever de olhar aquilo com boa fé, com transparência, informando ao segurado quais regras podem gerar ali o melhor benefício possível, orientando o segurado que caso aquele período ali tiver algum ou outro documento que confirma que tinha exposição a agente nocivo, ele orientar a anexar esse documento e aí sim analisar o pedido, considerar que esse trabalho foi exercido
e, vamos dizer assim, os requisitos cumpridos lá na época que a pessoa trabalhou. E não agora com a formalidade da entrega ou não de um documento. Quer dizer, nesse caso, olhar para o processo com o olhar de beneficiar aquele que passou a vida dele toda, né, contribuindo para ter uma aposentadoria digna. Isso, Silvia. A gente tem, vamos dizer assim, a expectativa correta de claro, que fosse, deveria ser assim. É um assim. benefício dele, né? Na prática, não é assim que acontece. Na prática, parece até que eles estão ali na expectativa que tu erre. Porque se tu errar, vamos dizer assim, na instrução desse processo, eles vão deixar de pagar alguma coisa. Vão ter uma espécie assim, de lucro, vamos dizer assim. É um boicote, na verdade, é um boicote de um funcionário público que é pago por nós, o funcionário do INSS é pago por nós, a sociedade que paga o salário deles. Só aí eles já teriam que ter o cuidado de atender bem quem é o patrão dele. Porque essa é a grande questão. Desculpa, doutora, às vezes essas coisas me deixam assim um pouco bem contrariado. Que o funcionário público, eu não tenho nada contra o funcionário público. Eu trabalhei muito tempo também, fui da Assembleia Legislativa, trabalhei com governadores, até na presidência da República, quando estive em Brasília. Então, o funcionário público já teve uma certa consciência. Hoje ele não tem mais isso. E é preciso que ele readquira isso. No caso do que a doutora Luciana está falando, é com relação aos funcionários do INSS, que tem grandes funcionários, eu conheço funcionários do INSS que são pessoas dedicadas, pessoas que têm a responsabilidade e usam dessa responsabilidade até o seu limite para favorecer aquele que é o seu patrão, na verdade. Agora, a maioria não. Então, quando eu, por exemplo, critico, e ao longo da vida fui muito perseguido por isso, nos veículos em que eu trabalhei, nos grandes veículos em que eu trabalhei, sempre dizendo, olha, eu adoro funcionário público, agora o funcionário público tem que ter a consciência de que ele é o nosso escravo, entre aspas, no sentido de que ele tem que fazer aquilo bem feito, porque nós estamos pagando o salário dele. Muito bem colocado. Servidor público, ele deve servir ao público, né? Assim como todo servidor público também eu digo, os legionários do STF. Os ministros do legionário do do STF, são também servidores públicos. E estão mostrando aí que ele não tem o mínimo respeito por aqueles que pagam os seus salários. É verdade. Inverteram totalmente a ordem das coisas, né? E aí, retomando, doutora, assim, realmente eu acho que é importante a senhora ressaltar isso, porque você que está nessa condição que a doutora Luciana falou aí, tem que se assessorar com alguém como a doutora Luciana, que entende do assunto, porque aí já vai chegar lá no INSS com as coisas já bem esmigalhadas, né, uma orientação bem encaminhada. Isso. Hoje em dia a gente tem vários advogados especializados na matéria. Sempre é bom a gente buscar alguém que trabalha com isso há bastante tempo. Por quê? Porque por mais que esteja facilitado o acesso, tu vai ali no teu celular, tu faz o reconhecimento facial com senha e daí tu tem acesso a todas as informações ali. INSS, né? Isso, já simula também as possibilidades da aposentadoria, tu já vê tudo muito fácil, já clica ali e tem uma concessão. Ótimo. Só que pode não ser a melhor concessão de benefício. Vou dar um exemplo. Pode melhorar. Um caso agora, semanas, atendi um jornalista até, um colega de profissão, ele tinha, por vezes, 3 vínculos concomitantes, 4 vínculos concomitantes. Era o meu caso também. Né? E isso ao longo da vida dele... Mas não sou eu, viu? Não sou eu. Não é. Mas é comum para te ver da verdade, profissão. Para a senhora ter uma ideia, eu tive 3 carteiras profissionais, porque a gente trabalhava em rádio, televisão, jornal, 2, 3 rádios. É um caso que eu adoro para sentar ali, faz um café e senta para olhar a história de vida de cada um. Esse caso é um bom exemplo. O que o INSS fez quando simulou a aposentadoria, e não só quando simulou, mas a gente encaminhou o pedido todo explicado ali, que tinha os vínculos, que tem que somar. Simplesmente pegou um dos vínculos, o que tinha mais tempo, não necessariamente o de maior valor, com as maiores contribuições, e considerou só aquele vínculo no cálculo. Excluiu os demais, como se não existissem. Essa matéria está em recurso agora e a gente está discutindo. Tem tema já julgado no judiciário. Tem jurisprudência? Tem jurisprudência pacificada, tema 1070. Tem que somar todas as atividades. O valor da aposentadoria tem que refletir todas as contribuições que a pessoa fez para o sistema. E não foi assim que aconteceu na prática. Então, aquela aparente facilidade que temos hoje de acesso não necessariamente tem toda a informação necessária. Não necessariamente aquele benefício, ainda que concedido, é o melhor benefício para o teu caso. E a gente está falando de uma aposentadoria, é uma situação que eu sempre digo assim, tu pode hoje em dia não estar achando que isso é essencial para a tua vida e tanto faz o valor, mas quem sabe o dia de amanhã?
Quem sabe lá na frente, numa idade avançada, não seja este o valor que vai te garantir uma dignidade melhor. E até por uma questão de justiça, né? Se tu realmente contribuiu com aquele valor, tu tem que fazer jus ao retorno disso. Na verdade, a aposentadoria é uma capitalização que nós temos, uma capitalização, um seguro de vida, uma capitalização. Quando faz um título de capitalização, uma coisa que foi iniciada principalmente na década de 70, tu faz aquilo lá, tu fica 30 anos pagando e ali tu vai ser ressarcido. Então, o INSS também, o princípio atuarial é o mesmo, né? Então, eu acho importante quando temos escritórios de advogadas como a doutora Luciana, que estão trabalhando em função de dar ao aposentado, justamente quando ele na fase mais frágil da vida dele, né? Essa condição de ter uma vida digna. É verdade. E agora tu tocou num ponto também, fazendo esse comparativo com a ideia da previdência privada, complementar, enfim, mas a gente, por mais que a gente fale do INSS, a gente brinca assim, lá no escritório, a gente está sempre do outro lado do balcão, né? Está sempre do outro lado no processo, mas a gente tem que defender muito o INSS. Com certeza. Porque o que acontece? Por mais que a gente tenha as aposentadorias privadas, e eu sou assim, favorável a isso, a gente tem que pensar em outras alternativas, não botar todas as nossas, assim, todo o nosso futuro numa cesta só, todos os ovos na mesma cesta. No investimento se fala muito nisso. Mas o INSS é o mais seguro, vamos dizer assim, deles. Verdade. Eu sei que o INSS vai estar lá para me amparar. Ainda que seja um salário que eu não era o que eu esperava, ainda que não sei o que, vai estar lá. Isso concordo inteiramente com a senhora. Na verdade, a gente defende o INSS. O que nós estamos fazendo, que a gente faz de vez em quando, é tentar aperfeiçoar, ajudar a aperfeiçoar o INSS. Né? Porque tem muitos segmentos da sociedade que falam muito mal do INSS por nem saber o que é. Então, o INSS tem o seu valor, como a senhora falou, e a única coisa que nós fazemos, e advogadas como a doutora Luciana, quando fazem essas observações, o fazem no sentido de um aperfeiçoamento do sistema que já é bom. É verdade. Nosso país, vamos dizer assim, dentro do que a gente tem no mundo, é um dos países que eu acho a nossa seguridade ainda... É modelo. Garantidora e modelo. É verdade, é modelo no mundo inteiro. E aperfeiçoando mais, ficará muito mais modelo. Até porque hoje nós temos quase 40 milhões de brasileiros que têm mais de 60 anos, ou seja, ou estão se aposentando ou já estão aposentados. E a tendência pelas taxas demográficas do Brasil é que a população idosa avance muito mais nos próximos anos, ou seja, o INSS tem um papel fundamental. É verdade. Doutora, algum recado a mais? Além de... Está aí no vídeo para vocês verem o telefone do escritório. Eu acho fundamental fazer esse tipo de análise antes de qualquer coisa, antes de chegar no INSS. Se você que está aqui naquele processo, você que quer fazer, por exemplo, reestudar o seu processo do INSS, também tem esses casos, né? Revisões, né? Revisões, né? Já está ali com o benefício concedido. Bom, um último recado que eu poderia deixar é o seguinte: as pessoas têm que ser curiosas, têm que questionar, né? Não aceitar de pronto o que oferecem. É ótimo como está funcionando, é ótimo a acessibilidade, é ótimo a gente ter facilidade para pedir uma aposentadoria, mas é ótimo também a gente olhar bem o que está sendo feito, que tipo de cálculo, o que está sendo considerado e sempre buscar a ajuda de quem trabalha com aquilo, de quem é especializado. Eu sei de uma coisa, mas não sei de todas. Claro. Então, não sei, eu procuro quem sabe. Buscar os seus direitos. Isso. Doutora, parabéns, obrigado pelas explicações. Tenho certeza que você, telespectador, gostou muito de ouvir essas coisas, né? Porque esse é o caminho que, se não é o teu caso, é o caso da família, de familiares, filhos, daqui a pouco, né? Teus pais e tal. Então, todos nós temos um envolvimento ou direto ou indireto com o INSS e temos que preservar essa instituição. Obrigado. Abraço e até a próxima. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.